Tchau, França. Tchau, Mbappé. Você não jogou absolutamente nada nessa Eurocopa. Sumiu em todos os jogos, igual na Champions League. Vai Espanha. Vamos falar de Mbappé um pouquinho aqui. Eu acho que vale o recorte e a nossa opinião. Eu fico imaginando que a gente está com a memória vívida da seleção brasileira agora sendo eliminada por Uruguai. E os vilões que se criam dentro do futebol brasileiro. Aí na França, Clarinha, vai na conta do Tartaruga essa eliminação? Você acha que a galera vai olhar e falar foi o Mbappé não ter jogado bem que fez a diferença para a gente sair fora? Eu acho que ele vai ser o principal responsável. Sim, assim, e ele é a principal estrela dessa equipe, né? Não estamos falando de um cara que acabou de chegar. Estamos falando de um cara que cobra essa atenção, demanda esse tipo de protagonismo, é o capitão da seleção. Então, para mim, é justo que o Mbappé esteja na conta da eliminação da França. Antes da gente falar um pouquinho mais antes, e para trazer o Mbappé em especial, eu entrei no site do L'Equipe, eles estão ao vivo fazendo um pós-jogo, e tem algumas enquetes, e uma das enquetes é quem mais decepcionou na semifinal. Então, provavelmente seria geral também, mas na semifinal é a pergunta. Já deve estar agora com uns quase 20 mil votos, e o Mbappé tem 79% dos votos. Atrás vem o Dembélé com 10%, e aí vem Rabiot, Kanté, Saliba, Theo Hernandes, todos ali com 3%, 2%, 1%. Então, eu acho justo que o Mbappé seja responsabilizado, um dos responsáveis pela eliminação da França, mas eu acho que coletivamente é uma França que pode muito mais. É claro que a gente estava, eu não sei, foi aqui no MFM, talvez tenha sido no canal do Beckler, que o Beckler estava falando sobre as seleções em geral, elas não jogam tão bem quanto os times, né? Então, ok, a gente pode entender essa parte. Mas ainda assim, olha como a gente está vendo a Espanha jogar. Ainda que a França não vai jogar do estilo espanhol, mas essa França pode jogar muito melhor. Então, eu acho que tem um coletivo importante. Eu acho que tiveram outros jogadores que também estiveram abaixo. O Deschamps também fez algumas opções que fizeram a França avançar, mas ao mesmo tempo, para mim, tiraram muito da criatividade, da qualidade individual de alguns jogadores. Então, nunca é um motivo só, mas para mim é justíssimo que o Mbappé seja a cara da eliminação, é ele que está na cara da capa do L'Equipe, é ele que está aqui da RMC, enfim, porque ele é o cara dessa seleção e ele, sim, decepcionou. Sim. O 2024 dele é decepcionante, né? Sim. Porque a eliminatória contra o Barcelona e contra o Dortmund, ele já não fez nada. Contra o Barcelona, ele faz um gol de pênalti, depois um gol empurrando a bola para dentro quando já tá tudo decidido, mas... Ele vai bem contra a Real Sociedade. Contra a Real Sociedade. Ele é o cara da Real Sociedade, que é fevereiro. Depois disso, mais nada. Contra o Dortmund também... Um ou outro lance de má sorte, mas no geral se esperava mais dele, e na Euro inteira. Não sei o tanto que ter quebrado a cara influenciou, que estava atrapalhando a máscara, tá? Hoje jogou sem a máscara. Não dá para saber o tanto que ele evitou uma jogada que poderia buscar alguma coisa a mais, um choque e tal, por conta do rosto tá dolorido, mas realmente se esperava muito mais. O time foi rodando inteiro em torno dele, né? Saiu o Griezmann, aí saiu o Dembélé, aí saiu o Marcos Thuram, e foram rodando os jogadores em torno dele para ver quando que ia encaixar, não encaixou hora nenhuma. Os números são ruins, né? Ele termina a Euro com um gol de pênalti, uma assistência só, e o 2024 dele inteiro, assim. Mbappé não é minimamente credenciado a nenhum prêmio individual. Ele não pode estar entre os três, cara. Ele tem números gerais bons por conta do campeonato francês, isso ele tem todo ano, a partir de agora vai ter que construir isso em outra liga. Nos momentos decisivos de todos os torneios, ele deixou a desejar. Só uma observação sobre o 2024 do Mbappé. Ele faz aqueles 2 jogos contra a Real Sociedade muito bem, e na disputa, não lembro agora se foi antes do primeiro jogo ou do segundo jogo, acho que foi depois do segundo jogo, ou antes do segundo jogo acontecer na véspera, mas a gente só ficou sabendo depois, que ele avisou ao PSG que ele não ficaria, né? E a partir disso, ele passa a não ser intocável no PSG, ele passa a não jogar tanto, a ser reserva, a não ser relacionado, a ser substituído. E
O que se discute muito aqui, eu vi algumas discussões antes mesmo da semifinal, é que era um Mbappé que não chegava a 100% na Euro fisicamente, por conta da forma como terminou a temporada. Ele, no último jogo que foi substituído, falou, né? Eu estava muito cansado, eu tinha que sair, eu estava muito cansado, eu não ia render. Existe a questão do próprio PSG, que ainda está num drama lá, o PSG não pagou a ele os últimos meses, né? Então, porque estava esperando uma recompensa, enfim. Então, assim, tem uma parte aí talvez, de concentração, de extracampo, a questão física, a questão da máscara, a questão da seleção. Então, assim, ele realmente chegou sem estar 100%, não rendeu e decepcionou. Só uma linha sobre isso. Para mim, a cobrança em cima do Mbappé tem que ser do nível do Mbappé. Assim como é em cima do Cristiano Ronaldo, assim como seria do Messi, assim como seria do Neymar, né? Se a gente está falando de protagonista, o protagonista da França deixou a desejar. E aí, já que a gente faz aqui uma analogia em paralelo com o público brasileiro, você imagina se fosse no Brasil. O Mbappé seria extremamente cobrado também. Por isso que eu acho que a gente tem que ter essa régua de cobrança, em termos de atuação. Né? Porque a gente pode aqui elencar um monte de desculpa. A máscara sim, não sei o quê. Eu tô falando, eu acho que não é muleta o suficiente para o nível de exibição, especialmente nesse 2024. Não, eu não tô, eu só trouxe aqui algumas discussões que sim, não é você, eu tô falando se apoiar nisso, né? Mas o que eu acho é que é diferente a forma como a torcida francesa cobra e a torcida brasileira cobra. Eu não sei falar de Portugal, mas eu acho que é diferente. Porque ele está sendo responsabilizado, mas ele não está sendo escrachado, ele não está... Desculpa, falei a palavra errada. Sim. Não, eu também acho errado a torcida brasileira fazer isso, mas eu estou falando nível de cobrança... Só que no Brasil é assim. Então é dose. Não, até porque antes da máscara, antes do choque, ele já tinha passado 4 jogos, 2 eliminatórias de Champions, à margem dos jogos. Os jogos dele contra Barcelona e contra Borussia Dortmund já são decepcionantes. Então, a Euro é mais um ponto ruim desse ano ruim do Mbappé. Jogador que até tem 25, 26 anos, que até aqui ele conquistou muitas coisas. Tem 12 gols já em Copa do Mundo, já ganhou Copa, já foi artilheiro, já tem o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Beleza, ele já tem muitas coisas conquistadas. Realmente é um dos grandes jogadores geracionais pós-Messi Cristiano. Só que a carreira dele não está pronta. Então, se ele se escorar ou se ele ficar só por aí, vai ser decepcionante. Ele precisa de mais. E ele vai para um clube na semana que vem, ele vai ser apresentado daqui a menos de uma semana no Real Madrid, que vai exigir dele que todo dia ele tenha um nível muito diferente do que ele mostrou nessa Euro. Senão a cobrança vai ser parecida com a do Brasil. Mas acho que a decisão dele está justamente nisso, né? Dele querer mais do que ele já conseguiu, dele saber que a carreira dele só com o campeonato francês não vai valer, né? E o engraçado para mim foi que no final do jogo ele termina jogando na posição que, na teoria, ele vai iniciar jogando caso seja um 4-3-3 no Real Madrid, né? Porque ele termina o jogo no corredor central, não é isso? Ele Giroud, né? Assim, o jogo termina... Eu tô embaralhado, ataque de Vikings, né? Mas termina com 2 atacantes e ele é um deles. Em algum momento ele chega a jogar como 9, né? Como 9. Marcou lá ele e Dembélé, que era o time do Paris Saint-Germain, o ataque ideal, basicamente. Exato.